Sabadão com início do Campeonato Brasileiro. Tem Flamengo e Inter, tem Grêmio e Atlético Mineiro e outros jogaços. As melhores dicas para esses confrontos a partir de agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sabadão, hein? Sabadão com o início do nosso Brasileirão, né? Finalmente começou o Campeonato Brasileiro, né? Estaduais aí quase todos acabaram. Vamos focar agora na principal competição de futebol do país. Vamos analisar os principais jogos e eu tô aqui com ele. Não, principais não, todos os jogos. Todos. E eu estou aqui com ele, Matheus Montenegro. Tudo bem? Todos os jogos deste sabadão, meus queridos. Temos Real Madrid também para analisar, Realzão lá na La Liga. Como será que vai se portar o Real aí? Com o Vinícius Júnior e o Rodrigo, que não fizeram uma boa data FIFA. E Brasileirão, obviamente, é o grande foco, né? Iremos analisar aqui as 6 partidas desse sabadão. Temos muitos jogaços aí. Flamengo e Inter, acredito que seja o maior destaque, né? Isso. A gente tem aí o duelo do campeão carioca contra o campeão gaúcho, mas tem Grêmio e Inter também, mais um jogaço aí, duelo de gigantes. E a gente vai analisar tudo isso agora para você, apostador. Mas antes do Brasileirão, Sim. tem La Liga, porque tem o Real Madrid em campo contra o Leganés, sábado, meio-dia em 15, né? Antes ali dos jogos do Brasileirão. Temos esse confronto aí de opostos no Campeonato Espanhol, lá no Santiago Bernabéu, Matheus. Pois é, um time sonhando com o título, o outro sonhando em não cair para a segunda divisão, né? É um duelo muito discrepante aí, mas vamos ver, vamos analisar. Tem alguns pontos aí para a gente analisar para esse jogo que podem acabar condicionando aí para outra análise. Vamos chamar ele, nosso aplicativo do Game Arena, dicas de passagem, ó, QR Code aqui na tela, você pode apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita, certo? Para ter as informações aí à sua disposição. Vamos primeiramente dar uma olhada na tabela de classificação, Fábio Hermano. A gente tem o Real Madrid com 60 pontos, segundo lugar. A grande questão é que é até mesmo a pontuação ali do Barcelona, mas um joguinho a mais do que o Barça, né? Então o Real Madrid não pode mais tropeçar. Estamos chegando em reta final aí de campeonato e tem uma tarefa fácil em casa contra um time que está na zona de rebaixamento, 18ª. Foi ganhando do Barcelona, não foi? Que ganhou do Barcelona, no Camp Nou não, no Olímpico de Barcelona. Sim. Mas também só fez isso, né? Também tá ali, deve cair, né? Até tá numa situação lá, Alavés ali também tá mal, Valência, cara, do espanhol ali pra baixo eu acho que tem jogo. Tem jogo, né? 6 times pra 3 vagas. Isso, é por aí. Bom, vamos para os confrontos recentes, né? Começando com o Real Madrid, né? Que venceu fora de casa o Villarreal por 2-1. Antes perdeu para o Atlético na Liga dos Campeões e passou nos pênaltis, né? Na ida tinha sido 2-1 lá no Bernabéu. Venceu o Rayo Vallecano por 2-1. Perdeu do Betis, né? Recentemente 2-1. Venceu a Real Sociedad 1-0. E venceu o Girona 2-0, né? Vem bem no Campeonato Espanhol, teve esse tropeço aí contra o Betis, né? Foi o jogo ali que ele não conseguiu vencer. O que me pega um pouco é que as 4 últimas vitórias do Real Madrid foram por apenas um gol de diferença, tá? Ele vem de 3-2-1 consecutivo e antes disso ainda teve esse 1-0 contra a Real Sociedad. Então assim, ele deu uma pisada no freio em relação ao que vinha acontecendo ali no finalzinho de 2024, início de 2025, que o Real tava avassalador, inclusive a gente sempre destacava. Real Madrid tá marcando 3 gols em quase todos os jogos. Era uma sequência de coisa de 14 jogos ele tinha marcado pelo menos 3 gols em 12 delas, era algo assim. Enfim, vinha numa sequência muito boa ofensivamente a partir daqui, ó. Vinha metendo pelo menos 3 gols em todo mundo. E isso acabou caindo um pouquinho aí nesses últimos jogos, tá? E do lado do Leganés, eu gostaria de trazer um destaque positivo, por mais que a gente esteja falando aí de um time da zona de rebaixamento, é que em 2025, só 2 derrotas do Leganés foram por 2 ou mais gols de diferença, tá? É um timezinho ali que tem dado pelo menos um calor para seus adversários. Veio de 2 derrotas seguidas, perdeu de 3-2 em casa pro Betis, perdeu de 2-1 pro Celta de Vigo, antes venceu o Retafe por 1-0, aí teve essa derrota por 3-0, e a outra que eu gostaria de destacar era o 2-0 pro Valência. Foram as 2 únicas derrotas por 2 ou mais gols de diferença. E além disso, lá no primeiro turno, inclusive, vou destacar aqui também, primeiro turno não, na Copa do Rei, o último confronto entre eles, foi 3-2 para o Real Madrid. Né? E no primeiro turno foi 3-0 primeiro turno foi Real, 3-0, isso. lá em Leganés. Perfeito. Muito bem, vamos agora para o nosso momento Bet Nacional, ver as odds desse confronto. Obviamente, alto favoritismo para o Real, odd muito baixa, Matheus Montenegro. E aí, jogo difícil, aí atrapalha muito a gente, apostar. Né? A grande questão desse jogo é que, vamos lá, se a gente for buscar algo em favor do Real Madrid, em favor é demais, né? A favor, o handicap menos 1.5, ele só paga 1,45, que é uma odd muito baixa. E o Real teria que vencer por 2 ou mais gols de diferença, tá? Então, assim, a gente teria que ir aí numa diferença de 3 gols do Real Madrid, se fosse para pegar handicap. E se fosse para pegar gols, era a mesma coisa, tá? A gente teria que pegar ali mais de 2,5 gols do Real Madrid, que paga 1,64. Velho, e a gente observou que o Leganés, por mais que ele seja realmente fraco, a discrepância é muito grande, mas ele não tem perdido aí por margens consideráveis de gols, tá?
Então, qual foi a alternativa que a gente encontrou para esse confronto? Lá na aba de especial, disponível na Bet Nacional, a gente vai encontrar aí apostas que não são muito convencionais, digamos assim. Não à toa, chama-se especial. E tem uma alternativa bem interessante, que é para o Real Madrid marcar em ambos os tempos. É só o Real Madrid fazer um gol no primeiro tempo e um gol no segundo tempo. E o placar não importa. Se o jogo for 2-1, por exemplo, aqui pode ser green, de modo que faça pelo menos um gol em cada tempo, né? Coisa que daria head lá no handicap, na quantidade de gols do Real Madrid. Então essa aqui eu acredito que acaba sendo uma opção diferenciada, mas mais segura para o confronto, até porque o Leganés, ele vem botando dificuldade em seus adversários. E o Real Madrid também não tá goleando mais. Exatamente. Então, boa aí, vamos no Real para marcar um gol no primeiro, um gol no segundo, pelo menos, né? Se marcar mais também, tudo certo. É a nossa dica aí para esse confronto aí do Campeonato Espanhol. Bom, agora vamos falar de Brasileirão, né? Primeira rodada aí neste sabadão, dia 29 de março, começando com Flamengo e Inter, né? Duelo bem interessante, duas equipes que estão em uma grande fase, inclusive duas equipes invictas na temporada, né? O Flamengo invicto se a gente considerar o time titular, né? Ele até perdeu ali no início do Carioca, mas a gente releva um pouquinho. O Inter, de fato, invicto, não perdeu nenhum jogo aqui na temporada, marcou gol em todos os jogos, voltando a ser campeão gaúcho, né? Quebrando a hegemonia aí do... Era Hepta, né? Era o Grêmio já? Ou Hexa? Ia ser Hepta. Não, enfim. Ia ser um nono título. Já era? Não. Era muito título. Eu acho que eram 7 seguidos e o Inter acabou evitando que o Grêmio fosse octa, voltou a ser campeão gaúcho, né? E é um jogaço, acho que é o melhor jogo aí dessa primeira rodada, tá? Duelo de campeões estaduais, duelo de gigantes, futebol brasileiro, e dois times que brigam por título, ao meu ver, tá? O Internacional, a gente pode até colocar ali meio que correndo por fora, talvez. Eu enxergo o Inter um pouquinho atrás de Flamengo e Palmeiras, por exemplo, mas dá pra ser campeão, Colorado. Não é nenhuma loucura, não. Muito bem, jogo neste sábado, 9 da noite, no Maracanã. Vamos agora para o nosso aplicativo do Game Arena, né? Trazer aí os últimos confrontos, né? Porque a classificação, primeira rodada, todo mundo zerado de pontos. A gente vê aí a invencibilidade do Flamengo, né? Até empatou em 0-0 com o Fluminense no seu último jogo. Final do Campeonato Carioca, havia vencido na ida 2-1, né? O Flamengo teve 2 gols anulados nesse jogo. Venceu o Vasco 2-1, venceu antes por 1-0. Aí na primeira fase, goleou o Maricá, fez 2-0 no Vasco, fez 1-0 no Botafogo, aí empatou com o Fluminense, né? O único time que consegue complicar minimamente pro Flamengo é o Fluminense, Foi o Fluminense. Aí venceu a Supercopa do Brasil 3-1 no Botafogo. Enfim, um time muito bem, né? Um time muito sólido, né? Muito sólido. O Flamengo todo mundo sabe como é, né? Sobretudo agora com o Felipe Luiz. Não à toa está sendo cotado aí para a seleção brasileira, né? Pois é uma defesa muito sólida também. O Flamengo sofreu pouquíssimos gols aí na temporada. O que eu gostaria de destacar de positivo do lado do Flamengo é que ele já teve mais testes complicados do que o Internacional, né? O Flamengo já teve a oportunidade de enfrentar o Vasco 2 vezes, o Fluminense 3 vezes, o Botafogo 2 vezes. Foram 7 clássicos aí nesse ano e não perdeu nenhum jogo. Então, eu acho que chega até mais preparado e pode ser tratado como favorito, até porque o jogo é contra o Maracanã, diante dessa partida do Inter. Mas o Inter vem muito bem também, né, Fábio? O Inter vem bem, e o Inter, assim, pegou basicamente Grêmio e Juventude, né, da Série A. Venceu 2 jogos contra o Grêmio, né, na primeira fase e na ida da final, 2-0, empatou a volta 1-1, ali já com o resultado garantido, né, com o título ali praticamente garantido. Venceu o Juventude também, quando enfrentou na primeira fase, né, 2-0, realmente um time sólido, mas agora é um novo tipo de teste, né? Inclusive o Inter é o time da Série A que menos jogou em 2000 porque como ele Foi já bem curto o Gaúcho. Ele jogou 12 jogos no Gaúcho e como não tá na terceira fase da Copa do Brasil, já não jogou as primeiras fases, né? Então, teve um calendário aí bem enxuto aí, chega bem menos desgastado, né? Pouco desgastado em relação aos seus rivais aí da competição. Bom, vamos para ele, momento Bet Nacional. O que a gente poderia destacar aqui também, antes vamos ver as odds, obviamente, né? Flamengo fez gol em todos os jogos. Todos os jogos do ano, né? E Flamengo pagando 1,74, favoritismo consideravelmente alto, ao meu ver, tá? Eu colocaria essas odds um pouquinho mais niveladas. Cotação 4,92 aí do lado do Internacional. Tem outro ponto também que é a questão da data FIFA, né? O Flamengo que teve aí vários convocados, o Léo Ortiz, o Wesley, que atuaram na partida contra a Argentina. Questão do desgaste pode acabar atrapalhando, viagem também, né? Então acho que isso aí pode atrapalhar um pouco mais até do lado do Flamengo do que do lado do Internacional. Mas teve o Valência, né? O Rocher. Teve Valência, o Rocher, inclusive o Rocher pode ser dúvida. Dúvida para esse confronto, né? A gente não, no momento da gravação aqui não é confirmado, mas pode ser que o Rocher não vá pro jogo, né? Tem esse ponto aí também. Mas é uma odd muito alta pro Inter, né, Fábio? A gente acaba enxergando valor ali do lado do Colorado. Assim, eu até acho que o Flamengo pode vencer esse jogo, tá? Mas é um duelo muito bom, velho. O Inter não perdeu nenhum jogo na temporada. Uma vitória do Inter, por exemplo, aqui, eu não consideraria uma loucura muito grande, não, tá? E aí a gente tem, ó, do lado do Internacional, por exemplo, na aba de gols, o mais de 0 pontos em gols do Inter, ele já paga 1,61.
Eu vou até destacar aqui a questão do ambas marcam, porque ele paga 1,93. É uma odd muito boa, uma odd muito alta. Tem seu valor e eu até diria que é uma boa pedida aí para o confronto. Mas, velho, a partir do momento que a gente já tem essa odd do Internacional pagando os 61, eu acabo enxergando muito valor aqui do lado do Colorado. E acredito que essa é a melhor opção para o confronto. Muito bem. Você tem uma outra boa opção, né, que a gente discutiu nesse programa. Temos também aí... Fala pra galera aí. Cara, como o Internacional ele tá com uma oddzinha muito alta, 4,92, um eventual aqui, handicap, por exemplo, mais um do Internacional pagando 1,6, eu acho que não é loucura. Porque se for pro Flamengo vencer esse jogo, eu não imagino uma vitória por 2 ou mais gols de diferença. O Flamengo enfrentando aí os últimos clássicos, a gente observou que teve 0-0 pro Fluminense. Quando ganhou do Vasco as 2 vezes foi por apenas um gol de diferença. Então, na pior das hipóteses, ao meu ver, é um reembolso aqui nesse handicap. Como essa discrepância de odds ela é muito grande, eu acabo enxergando valor aqui também nessa opção. Mas vamos no gol do Internacional, porque um golzinho do Inter já é o suficiente, aí a gente não se preocupa com o resultado. Se for 3-1 pro Flamengo, por exemplo, aqui acaba sendo green. Então, é uma opçãozinha interessante. Aquela tem a vantagem do 0-0, né? 0-0 e essa tem a 1-0 vantagem... Flamengo é o reembolso. E essa tem a vantagem do Inter perder marcando gol, já é green, Sim. né? Então as duas O Inter fez, acabou. Já é dinheiro no tem bolso. o seu lado positivo, o seu lado negativo, a gente deixou as duas pra vocês. E o ambas marcas também acaba sendo boa. 1,93 é uma odd mais alta, né? Quem quiser... Eu acho que vai pitar também esse gol do Flamengo, mas como o gol do Inter já paga muito, eu acho que já tá valendo a pena. Muito bem, mercados interessantes aí para Flamengo e Inter. Bom, agora a gente vai falar de 2 vice-campeões estaduais, né? O Fortaleza, vice-campeão cearense, contra o Fluminense, vice-campeão carioca. Vamos colocar na tela as informações do jogo. Sábado, 6h30 no Castelão, lá em Fortaleza, primeira rodada, Matheus Montenegro. O Fortaleza eu diria que ele chega num momento pior, né? Chega um pouquinho mais pressionado, já estava classificado na Copa do Nordeste, utilizou um time alternativo aí na última partida que disputou, mas acabou perdendo pro CRB, perdeu o título por ser o maior rival. O Fluminense ele já está inclusive um tempinho parado, né? Ele está ali mais focando na parte física, vai enfrentar um Fortaleza aí que vem num desgaste um pouco maior. Vamos para ele? Nosso aplicativo do Game Arena? Vamos dar uma olhadinha em algumas estatísticas para esse confronto? Não dá para ver classificação, né? Vamos para os confrontos. O Fortaleza já perdeu muito nessa temporada. Demais, tá? O Fortaleza perdeu para o CRB no meio de semana na Copa do Nordeste. Tudo bem, time reserva, né? Mas, enfim. Em casa. Time de Série A. Aí empatou com o Ceará, né? No jogo da volta. Havia perdido a ida por 1-0. E perdeu para o Souza. Tudo bem com o time alternativo também, mas perdeu por 2-1. O Souza também estava com o time misto, então... perdeu no interior da Paraíba, então nos últimos 4 jogos, 3 derrotas, nenhuma vitória, né? E tem mais derrotas, se a gente descer mais aí, ele até venceu o Ferroviário 2 vezes, né? Uma pela Copa do Nordeste e outra pela semifinal do Cearense, mas tem derrota pro Vitória, tem derrota pro Altos, tem derrota pro Ceará na primeira fase, né? O único jogo mais complicado ali que ele venceu foi o Sport na Copa do Nordeste, né? Sim. E até no Cearense, venceu o Floresta só por 1-0, venceu o Maracanã só por 1-0. Enfim, então realmente um início de temporada onde o Vojvoda, né, sendo bastante criticado, apesar de ter muito crédito, né, pelas campanhas anteriores, chega pressionado o Fortaleza, que inclusive tem o Racing na terça-feira já, pela Libertadores, e o Fluminense tem o Once Caldas na terça pela Sul-Americana, mas eu acho que os times vão focar, sobretudo o Fluminense, né, que não jogou há 15 dias, vai entrar com força máxima aí nesse confronto, e acho que o Fortaleza também, até por ter jogado reserva contra o CRB. Pois a gente esperava um pouquinho mais aí do Leão do PC, né, levando em consideração que é um clube de fase e grupos de Libertadores, né, que fez uma campanha absurda temporada passada. Fluminense vem aí de 3 jogos sem vencer, inclusive é o que eu destacava aí, que eu acho que acaba sendo positivo, né, pode-se dizer. A última partida do Fluminense foi no dia 16 de março, então foram aí 2 semanas parado, focando aí na parte física, eu acho que chega mais inteiro para esse jogo contra o Fortaleza, tá? Mas nas últimas 3 partidas que disputou, não venceu nenhuma, perdeu a final do Campeonato Carioca ali para o Flamengo, perdeu no jogo de ida, acabou empatando na volta, né? Mas foi um time que deu calor aí no Flamengo ao longo da temporada, pode-se dizer, né? Eu não enxergaria a temporada do Fluminense aí como sendo tão negativa, tá? Ok, né? Assim, perdeu o título pro Flamengo, que era o favorito. Copa do Brasil passou as 2 fases. Meteu um 8-0, né? No Águia de Marabá, na Copa do Brasil. Eu acho que tá ali dentro do que se esperava. O Fluminense tá meio por ali. Bom, vamos pro nosso momento Bet Nacional, porque é um jogo que a gente tem várias leituras, né? E vários mercados. Bom, Fortaleza tá mal, né? Mas é favorito. É favorito pro confronto. Então, coisas de valor a favor do Fluminense, por exemplo, né? Um duplo hipótese do Fluminense já tá com uma odd interessante. Para um Fortaleza que não tá ganhando de ninguém ultimamente, pode ser um mercado interessante. Mas tem aquilo, né? O Fortaleza, historicamente, ele começa o início da temporada mal. Inclusive, também perdeu o Cearense ano passado, né? Até venceu a Copa do Nordeste, mas jogando mal ali, a torcida reclamando bastante. Mas pode ser que o Fortaleza ligue o motor agora, né? Começou a Série A, foco de vez, então... Apesar de ser um bom mercado, tá? Até acho que é um jogo mais pra cara de empate. Também. Mas
enfim, eu ainda não iria. Eu acho que tem mercados melhores do que esse. Pois é. Na aba de gols, a gente acaba vendo aqui um gol do Fluminense, ele paga 1,46. Se essa odd fosse um pouquinho maior, a gente pegaria ela. Pro ao vivo, né? O cara esperar ali 10 minutos, se o Fluminense, você vai se expor ao risco, claro. Se o Fluminense fizer o gol no início do jogo, já era, perdeu a oportunidade. A defesa do Fortaleza tá muito mal. Assim, Pois é, esse gol do Fluminense eu tô confiando muito, a odd infelizmente ela é baixa para jogo, mas para quem quiser não se expor muito, pode ir aqui. Mas, em contrapartida, como você falou, Fábio, eu acredito que o Fortaleza ele vai ter que dar uma ligada no motor. O Fortaleza tem qualidade, tem um grande treinador, já se provou isso há um bom tempo, é um treinador muito longevo, então eu confio também no gol do Fortaleza. E a gente acaba tendo aqui um ambas marcam, pagando 1,97, que é mais do que o dobro de lucro do que a gente teria no gol do Flu. Então eu vejo muito valor aqui nesse ambas marcam, eu acredito que é uma pedida maravilhosa, com essa odd muito alta, então essa aí é a nossa dica do tipster. Muito bem, então vamos de ambas marcam aí em Fortaleza e Fluminense, outro jogo bom, viu? Até Jogo agora o Brasileirão é sempre o melhor, né, de apostar. Brasileirão, da FIFA, qualquer coisa. Pouquíssimos jogos do Brasileirão vão ser ruins, velho. Bons jogos aí. Honesto. Mercados interessantes. A gente vai para outro jogo interessante, que é São Paulo Sport, né? Sport voltando à Série A. São Paulo também começa pressionado, né? O Zubeldia ali também começa ali com a pressão da torcida. Vamos colocar informações do jogo, né? Sábado, 6h30, lá no Morumbis. Pois é, joguinho interessante. O São Paulo chega aí com críticas, né? Principalmente por causa do Zubeldia. E o Sport também com o Pepa, tá? Isso. O Sport vem de derrota, né? Perdeu pro Altos. Beleza, ele tava reserva, já tinha classificação, mas ainda assim chega muito pressionado. E o Sport que tem compromisso no meio da semana seguinte também, né? Que é a final do Campeonato Pernambucano. Venceu a ida, é verdade. E vamos detalhar isso melhor agora no nosso aplicativo do Game Arena. Vamos dar uma olhadinha aí nos últimos confrontos das equipes, né? Começando pelo São Paulo, né? Que assim, a última vez que jogou foi lá no dia 10, né? Já faz um bom tempo aí. Mais de 2 semanas, né? 2 semanas e meia que o quase São Paulo, 20 dias até quase a estreia, 20 né? dias sem jogar. Pois é, tá parado aí o tricolor. Perdeu pro Palmeiras, né, naquele pênalti polêmico lá, dado a favor do... Semifinal, né, do Paulistão. Do Palmeiras, inclusive a federação até depois admitiu que foi um equívoco, né, da equipe de arbitragem, mas fato é que foi eliminado com essa derrota. Sim. Antes, nas quartas, bateu no Novo Horizontino por 1-0. Na primeira fase venceu o São Bernardo, perdeu pra Ponte Preta. Foi uma primeira fase bem irregular, né, Sim. Até venceu o Corinthians, um bom resultado, é porque ele teve essa sequência aqui, ó, de 5 jogos consecutivos sem vencer, e foram jogos assim, que ele perde para Bragantino, perde para Ponte Preta no Morumbi, empatou com o Velo Clube, equipe que havia subido agora do Paulistão, empatou com a Inter Limeira, que foi rebaixada, né, se não me engano? Ou escapou nas últimas, se não foi. Caiu. Enfim, eu acho que caiu. Caiu no Noroeste e mais um. Enfim, sequência bem ruim aqui do São caiu Paulo. Água Santa E Noroeste, acho que foi isso. Não, Noroeste não caiu. Então foi a Inter de Limeira que caiu. Foi a Inter de Limeira. É por aí. 5 jogos consecutivos, teve essa sequência muito ruim no Campeonato Paulista e acabou com a eliminação aí na semifinal, né? Então, chega um pouquinho pressionado, vai ter uma oportunidade boa, porque vai enfrentar em casa um Sport que tem essa preocupação com a final do Pernambucano no meio da semana seguinte. Acho que isso não significa que o Sport vá poupar, até porque ele poupou aqui contra o Alto, né? Vai com força então não faz máxima. sentido, vai com força máxima. E o Sport também já venceu na ida o Campeonato Pernambucano, a final do Pernambucano contra o Retrô por 3-2. Mas chega pressionado, né? Porque o Sport fez o maior investimento da sua história aí, né? Trazendo reforços internacionais, reforços portugueses, Paciência, que jogou em seleção portuguesa há não muito tempo, o Sérgio Oliveira, trouxe diversos jogadores aí, o Pablo, que é acostumado com a Série A, mas não engatou o Sport ainda. Né? Nos confrontos de Série A, né, ele perdeu pro Vitória no Barradão e perdeu pro Fortaleza em casa. Pois é. Né, então já dá uma tônica aí que quando teve que pegar equipes mais fortes, ele se deu mal. Mas, por exemplo, perdeu o Clássico pro Náutico em casa. Perdeu pro Santa também na primeira fase. Perdeu pro Santa na primeira fase. Foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Pro Operário. Operário Várzea Grandense lá do Mato Grosso. Sim. Então é um time que chega pressionado. Inclusive o Pepa, se ele perde feio aí, eu acho que ele não resiste não. Eu acho que ele só não demite porque, caramba, nas vésperas da final. Mas mesmo com o título pernambucano, eu acho que ele vai ser demitido se ele realmente continuar aí nessa duas, três rodadas. Não, e é complicado, porque ele pega o São Paulo fora, a segunda rodada é o Palmeiras em casa. Se ele perder essas duas, eu acho que ele cai mesmo com o título estadual. É só fumo, viu, pro esporte. Vamos agora pro nosso momento Bet Nacional. Vamos lá. Vamos para as odds aí. O favoritismo é do São Paulo, uma odd acima de 1,50. Boa, tá? Temos o que discutir? Dá para confiar no gol do Sport, por exemplo, pegando essa instabilidade de São Paulo? Porque a gente vê discrepância nas odds, né? Cara, o gol do Sport ele até paga bem, né? Mas assim... Não dá para confiar, não? Não dá, não é uma odd tão diferente da vitória do São Paulo. Eu prefiro confiar na vitória do Tricolor Paulista em casa contra esse Sport nessa fase do que confiar que o Rubro Negro vai conseguir deixar um golzinho, velho. É um time que vem muito mal, como você disse aí, nos 2 confrontos de Série A. Não marcou gol, perdeu as duas. Perdeu de 1-0 pro Vitória no Barradão e perdeu 2-0 em casa pro Fortaleza. Perdeu 2 clássicos aí para seus rivais nessa temporada. Vem de derrota contra o Altos, vem pressionado, público muito baixo lá na Ilha do Retiro. Enfim, eu acho que o momento do Sport não é nada bom. O São Paulo vai chegar mais inteiro.
né? Teve um período aí de 2 semanas sem jogar. Então eu acho que, velho, uma vitória do São Paulo pagando em 67 é a melhor pedida aí pro confronto. Muito bem, então vamos botar 50 na vitória do Tricolor Paulista em casa contra o Sport. Acreditamos que essa é a melhor pedida para o confronto. Bom, agora vamos para um duelo de 2 times que vão brigar para não cair. Juventude e Vitória. Que isso? Vamos colocar. Sábado, 6h30, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias, né? Jogo que é a primeira rodada do Brasileirão. Matheus Montenegro. Vitória começou muito bem a temporada, caiu muito de produção aí nessa reta final, preocupa, né? Foi eliminado de Copa do Brasil, perdeu a final do Campeonato Baiano para o seu maior rival. O Juventude, eu diria que foi meio que ali nas suas pretensões, né? Também não está muito bem, mas chegou quase que consegue classificar para a final do Gauchão. Pênaltis, né? Mas assim, é um time que não empolga. Mas caiu na Copa do Brasil, né? Caiu na Copa do Brasil, aí, boa. Os confrontos. O aplicativo do Game Arena. O aplicativo do Game Arena na tela, porque o Juventude fez até bons jogos contra o Grêmio, né? Perdeu na ida por 2-1, venceu a volta por 2-1 e foi eliminado nos pênaltis, mas aí perdeu para o Maringá, o time da Série C, na segunda fase da Copa do Brasil e acabou sendo eliminado. E também já não joga há um tempo, né, velho? O último jogo foi o último jogo oficial no dia 1 de março, um velho. mês Quase aí, um mês parado, uma pré-temporada nova, né? Teve mais tempo de pré-temporada agora do que até começar o Gauchão. Pois e assim, não é uma temporada de toda ruim, né? Porque assim, jogos oficiais, ele só perdeu pro Internacional, pro Grêmio e pro Maringá. 3 derrotas. O problema é que foram jogos decisivos, né? Foram os principais. Os principais aí, ele perdeu na semifinal e a segunda fase, né? Vê que não tem uma defesa boa, né? Ele tomou gol do Grêmio, tomou gol do Maringá, tomou gol do Pelotas, time que caiu, tomou 2 gols, tomou gol do Avenida. Foi na primeira fase, né? Inclusive, esse Maringá, não foi na segunda, não. Tomou gol do São José. Ele começou com uma boa defesa no início do campeonato. Ele até ganha do Grêmio, né? Tem ali a vitória por 2-0 diante do Grêmio, mas realmente é uma sequência aí já de 6 jogos consecutivos marcando gol. Juventude que tem a força ali, o Alfredo Jaconi é a sua grande força, né? Mas assim, eu acho que não chega muito empolgado assim, não, para a Série A do Brasileirão. E o Vitória é a mesma coisa, tá? Também não chega muito empolgado. Dá para relativizar esse empate contra o Motoclube, foi ali com o time reserva para esse jogo, né? Mas antes disso é o que Nem o Carpini foi, inclusive. Nem o Carpini foi, pois é. Antes disso é o que preocupa um pouco, porque ele teve a perda do título para o seu maior rival Bahia e antes disso a eliminação na Copa do Brasil em casa para o Náutico. Lembrando que até esse jogo contra o Náutico o Vitória estava invicto na temporada. E perdeu 2 jogos seguidos, né? Só ganhou um dos últimos 5. Ganhou um dos últimos 5, mas venceu o Sport, né? Sport. Que é um time, parâmetro legal, né? Estilo Juventude, né? Times ali mais da Série A que vão brigar na parte de baixo. Conseguiu vencer. Aí venceu o Fortaleza também, viu? Sim. Nos 2 jogos de Série A, né? Com exceção dos jogos contra o Bahia, ele venceu Vitória e Fortaleza. Só passou em branco 3 vezes na temporada. Isso. Todos os outros jogos ele conseguiu marcar. Foi contra o Bahia, né? 2 contra o Bahia e contra o Náutico. E contra o Náutico, isso. Bom, vamos agora para o nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do Juventude, até um favoritismo alto, eu né? considero, tá? Eu acho que muito pelo fator casa, né? Que pode acabar mudando muito, mas enfim, ainda assim, o Vitória poupou jogadores já nessa semana, eu acho que chega bem fisicamente. Eu acho que esse hiato do Juventude aí de praticamente um mês sem jogar, a gente já pode considerar até como um pouco negativo, eventualmente, tá? Ritmo de jogo ali, né? Em jogos oficiais, não tem. Uma faca de 2 gumes, né? Você tem muito tempo, mas você também perde ritmo de jogo, né? Exato, eu acho que é tempo demais esse caso do Juventude, que é praticamente um mês. A última partida oficial foi no dia 1 de março. Eu enxergo essa discrepância de odds muito grande, tá? Eu acho que era para ser um confronto considerado um pouco mais nivelado. E por causa disso, a gente acaba chegando no valor do lado do Vitória, velho. A gente tem um gol aí do rubro-negro baiano, pagando em 49. Não é uma odd que é lá 1000 maravilhas, mas eu gosto aqui, tá? Por quê? Cara, como a odd do Juventude é baixa, é difícil confiar em qualquer coisa a favor dele. O Juventude vem de 6 jogos seguidos sofrendo gol. Foi eliminado na Copa do Brasil para o Maringá. Quem quiser se arriscar, talvez o ambas marcam, enfim. Até pode ir no ambas marcam, tá? Mas cadê? O ambas marcam pagam 1,89. Até pode ir no ambas marcam. Mas eu acho que o golzinho do Vitória, eu não descarto eventualmente 1-0 Vitória. O Juventude ele não é esse time que passa tanta confiança pra gente se arriscar nessa discrepância de ordem. Ao meu ver, eu até acho que possa pintar. Eu prefiro ficar aqui no golzinho do Vitória, que eu acho que já é o suficiente. Boa. Então, o golzinho do Vitória, quem quiser um odd maior, pode esperar ali 5, 10 minutos, Sim. Né? Enfim, também pode ter um incremento aí nessa odd do gol do Vitória. Bom, agora a gente vai falar de 2 equipes que chegam mal, viu, para essa Série A, Cruzeiro e Mirassol. Mas Mirassol é a primeira Série A, então é tudo força, né? Vamos colocar na tela as informações do jogo. Sábado, 6h30, lá no Mineirão. Cruzeiro que não vence há 6 jogos e Mirassol que vem de 5 derrotas seguidas. Pois o Cruzeiro que montou um elenco aí galáctico, pode-se dizer, a nível de Brasil, né? Só trouxe
muitos jogadores ali que já vinham em baixa, né? Mas jogadores de nome. Ele tem no elenco o ídolo do século do Corinthians, que é o Cássio, Sim. o ídolo do século do Palmeiras, que é o Dudu, e o ídolo do século do Flamengo, que é o Gabigol. Pois é, e ainda trouxe um Fabrício Bruno, por exemplo, que Isso. pô, jogou seleção brasileira na segunda metade do ano passado, né? Titular, inclusive, de seleção brasileira. Então trouxe reforços de peso, reforços de nome, mas o time parece que não encaixou, né? Caiu na semifinal ali do Campeonato Mineiro, por pouco não se classifica e foi eliminado pro América Mineiro, não foi nas semifinais, mas vai pegar um Mirassol que vem muito mal, então é a chance do Cruzeiro de começar o Brasileirão com o pé direito. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, porque a gente já começa com essa imagem que ela é linda, tá? 13% de aproveitamento do Cruzeiro e 0% do Mirassol nos últimos 5 jogos de cada uma das equipes. Realmente, um momento horripilante aí dos dois times. Muito bem. O Cruzeiro, né? É amistoso isso aqui, né? Que jogou amistoso contra o Bragantino, né? Que era outro time que estava meio de férias ali, 1-1. Aí no Mineiro empatou, né? Os 2 jogos com o América Mineiro, acabou sendo eliminado. Antes, derrota para o Democrata, né? Derrota para o Atlético, outro empate com o América Mineiro, 3 jogos contra o América Mineiro, você não conseguir vencer nenhum, é complicado, viu? Irmão, o Cruzeiro, ele só tem 3 vitórias na temporada até aqui, que foram contra Tombense, Itabirito e Uberlândia. Foram os únicos jogos que ele conseguiu vencer, ele não venceu mais nenhum, tá? Esse elenco galáctico aí do Cruzeiro, que já contava com nomes interessantes, né, desde a temporada passada. E o Diniz foi demitido no meio do Mineiro, né? Chegou o Leonardo Jardim, né, o técnico português, que agora, assim, teve um bom tempo, foi até bom. Pro Cruzeiro, como mudou de técnico, foi bom ter essa parada, né? Porque teve aí uma pré-temporada aí com um novo treinador. Eu espero que volte aí para esse jogo bem melhor do que até porque o último jogo oficial do Cruzeiro faz mais de um mês, né? Que foi o 22 de fevereiro ali, a semifinal. Esse jogo contra o Bragantino já foi um amistoso. Então, dá pra gente dar uma relativizada aí um pouquinho nesse último confronto aí do Cruzeiro. Mirassol? E o Mirassol também, parado há quase um mês, foi, nem passou de fase, passou de fase, caiu pro Corinthians nas quartas de final, né, por 2-0, mas, cara, é inacreditável, tá? É um time que vem de 5 derrotas consecutivas e dos últimos 7 jogos, ele não ganhou nenhum, ele só empatou um, que foi contra o Novo Horizontino. Cara, você somar um ponto de 21 é uma coisa inacreditável. E a gente tem vários jogos aí que a gente pode utilizar como parâmetro, né? Fora de casa contra o São Paulo, ele toma 4-1. Fora de casa contra o Novo Horizontino, o timezinho de Série B ali que brigou para subir também, perdeu de 2-1. Fora de casa contra o Bragantino, Série A do Brasileirão, tomou 3-0. Perdeu de 3-2 pro Palmeiras, perdeu de 2-0 pro Corinthians. Então, assim, é um time que não apresentou nenhum ímpeto, não conseguiu nem dar um sustinho. Um elenco bem modesto, né, assim, pra Série A. O Reinaldo é o mais... Não, teve até uma piada aí de pré-temporada, que parece que o Mirassol tava fazendo um experimento, né? Que ele trouxe jogadores rodados, mas jogadores que não eram destaques ali, né? Jogadores já meio que em fim de carreira. Aí contratou o Barroca também pra Série A, mas já foi demitido. Enfim, é um projeto que não passa muita confiança do Mirassol, né? Ele engatou ali 5 vitórias seguidas no Paulistão e conseguiu a classificação, mas também contra times, né? Nem de Série B, né? Nem de Série B. Teve o Guarani ali, que é Série C, Portuguesa Série D, São Bernardo Série C, Água Santa, que foi rebaixado, Velo Clube. Enfim, não dá pra confiar em nada a favor desse Mirassol aí, ao meu ver, não, tá? Dito isto, Matheus Montenegro, vamos para o nosso momento Bet Nacional. Na tela aí as odds, porque o favoritismo é do Cruzeiro, obviamente, e esse jogo eu acho que não tem muito pra onde correr não, viu? Cara, o Mirassol não passa nenhuma confiança. Nenhuma confiança, é um jogo difícil, mas eu considero essa odd do Cruzeiro minimamente aceitável, tá? É muito difícil também confiar no Cruzeiro. Então, eu particularmente, eu não iria jamais no handicap menos 1,5 do Cruzeiro, que é para o Cruzeiro vencer por 2 gols de diferença. Não passa essa confiança toda. Gols, eu acho que não compensa, porque não dá para confiar no Mirassol de jeito nenhum. Under, né? Assim, a única possibilidade de gols é um menos 2,5. Pronto, o under 2,5 eu até acho que é uma pedida boa, mas, cara, são 2 times aí que não passam tanto. Eu não descarto um 2-1 do Cruzeiro. Sei lá, se o Cruzeiro conseguir desempenhar, se os bons jogadores... Goleada, né? Jogadores que têm qualidade, mas que não estão dando liga ali. Um 3-0 pro Cruzeiro pode pintar. Enfim, como a gente já tem essa odd do Cruzeiro pagando mais de 1,5, eu não fugiria de nada a não ser isso aqui, não. Eu acho que é a única aposta aí que realmente compensa desse jogo é essa vitória do Cruzeiro, pagando 1,51 diante do Mirassol. Muito bem, então 50 aí na vitória do Cabuloso contra o Mirassol na primeira rodada da Série A. Bom, e para fechar essa primeira rodada, né, a gente vai analisar agora Grêmio e Atlético Mineiro. Fechar a primeira rodada é de sábado, né, porque tem jogos domingo e segunda que a gente também vai analisar aqui nas próximas edições. Grêmio e Atlético na Arena do Grêmio, 6h30. Grêmio bastante pressionado, perdeu o título aí depois de vários títulos seguidos, né? Copa do Brasil sofreu para passar de São Raimundo de Roraima e Atlético, então... Grêmio pressionadíssimo, aí o Galo campeão, né? Galo campeão mineiro, o Galo até sofreu também na primeira fase da Copa do Brasil contra o Tocantinópolis, já fez a vitória ali na reta final, mas chega bem mais empolgado do que o Grêmio e também acredito que seja mais time, tá? O Galo mineiro. Vamos pro nosso aplicativo, vamos dar uma olhadinha aí no Game Arena.
o retrospecto recente do Atlético Mineiro, até porque essa última derrota aí foi o título, né? A consagração do título. Então a gente pode relativizar até mais ainda o momento do Galo realmente bem melhor do que o do Tricolor Imortal, que perdeu o título do Campeonato Gaúcho ali para o seu maior rival. Já são 4 jogos consecutivos sem saber o que é uma vitória, tá? 3 derrotas e um empate. Esse empate contra o Atlético aí foi um gol contra que ele fez no final, né? Que quase entrega a classificação. O Grêmio que passou nos pênaltis nos 2 jogos da Copa do Brasil, quase que era eliminado também para o São Raimundo de Roraima, né? Isso. Enfim, não é um início de temporada muito bom do Grêmio, uma vitória aí nos últimos 7 jogos. Quando teve tarefas mais complicadas, ele acabou não vencendo, perdeu pro Juventude na primeira fase do Gauchão também. Então, enfim, não passa confiança não esse Grêmio não, tá? O Grêmio que o Ambas Marco bateu em 5 dos últimos 6 jogos, né? É uma estatística aí pra gente. Ofensivamente é um bom time. Mas tomou gol nos últimos 6 jogos. Então é um time aí que vem mal em termos defensivos. Bom, e o Atlético? O Atlético vem bem, né? Também só... Teve essa derrota, mas foi a do título, né? Já tinha metido 4x0 na ida. Desligou na final, mas Copa do Brasil passou fácil pelo Manaus, né? Na segunda fase 4x1, antes tinha eliminado o Tocantinópolis. Foi um pouquinho difícil, mas conseguiu vencer ali, né? Gramado também não muito bom. E sofre bom. Poucos gols também o Atlético Mineiro, tá? Eu acho que a grande força do Grêmio para esse jogo é o fator casa. Se esse jogo fosse lá na Casa do Galo, na Arena MRV, eu acho que seria bem tranquilo a gente pegar algo a favor do Atlético. Tá? Acho que o Atlético só não fez gol na temporada nesse último jogo, né? Vamos ver até aí. Não fez contra o Pouso Alegre também, lá no início. Não fez no primeiro jogo da temporada e nem no último. Que salvo engano, esse jogo contra o Pouso Alegre ele tava reservão, tá? Porque que ele jogou, tava lá nos Estados Unidos jogando. Então com o elenco principal ele só não fez gol no último jogo contra o América Mineiro. Então... Que dá pra relativizar muito porque meteu 4x0 na ida. Então... Bom, dito isso, no momento Bet Nacional, odds na tela, favoritismo do Grêmio, tá? Até me surpreende um pouquinho, tá? Eu acho que esse jogo aqui ele não tem favorito, velho. Porque o Grêmio tem o fator casa, mas o Atlético Mineiro chega no momento melhor, tem um time melhor. Eu acho que, ao meu ver aqui, o justo seria as duas odds estarem 2.7, 2.8, né? As odds niveladas aí. Difícil demais cravar resultado final nesse jogo. E aí, ao meu ver, a gente acaba vendo muito valor do lado do Atlético Mineiro. Eu até vou destacar aqui para aqueles que são mais safe, né? Que não gostam de arriscar muito. É porque a odd tá bem baixa, mas um gol do Atlético Mineiro pagando em 45, eu já vejo muito valor. Se você quiser se expor e esperar aí 10, 15 minutinhos do ao vivo, se eventualmente o Galo não fizer o gol, essa odd ela vai estar acima de 1.5. Então é uma pedida maravilhosa. Como a nossa missão aqui é pegar algo pré-jogo, e considerando que a discrepância de odds é grande, de 1.45 para 1.96, é mais do que o dobro de lucro que você vai ter, o ambas marcam, ao meu ver, é uma pedida maravilhosa. Se esse jogo fosse lá em Minas, eu acho que o ambas marcam não seria uma boa pedida. Eu preferiria algo a favor do Galo. Mas como esse jogo é na Arena, eu acredito que o Grêmio vai deixar seu golzinho. Como você já mencionou, o ambas marcam até em 5 dos últimos 6 do Grêmio, né? Então, velho, uma odd em 1.96 eu considero uma maravilha. Essa aqui é a Hotbet, melhor aposta desse sabadão. Muito bem, então vamos dobrar nosso stake aí nesse confronto, né? O Galo Mineiro contra o Tricolor Gaúcho. Acreditamos que os dois times irão balançar as redes, né? Até que só, né? Bright White de um lado, Hulk do outro. Enfim, um confronto bem interessante aí nesta série. E a gente chegou ao final, tá? Dessa edição do Bets do Dia, edição de sábado, mas fica ligado, tá? Se inscreve aí, ativa o sininho, porque vamos falar do jogo de domingo, né? Neymar, será que o Neymar vai estrear no Santos? Aparentemente não. Continuar machucado. Enfim, temos jogos interessantes neste domingão, então para não perder nada, curte aí, se inscreve, compartilha, enfim, dá essa moral pra gente. Lembrando, jogar com responsabilidade, aposta é entretenimento, não é investimento. É isso, Matheus Montenegro. Tamo juntos e até a próxima. Forte abraço.